a depravação dos israelitas de Gibeá. Quando não há rei, os homens se tornam perversos. Hoje nós vamos ver uma história bem interessante que aconteceu no tempo dos juízes. O livro dos Juízes narra os acontecimentos após a morte de Josué, que em hebraico é Yahusha, e as batalhas territoriais em Canaã entre os filhos de Jacó e os cananeus. Lembre-se que nem todas as tribos foram bem-sucedidas em expulsar o povo de Canaã. Por conta da recorrência da desobediência do povo hebreu, seja moral, política ou religiosa, Yahuá enviou nações que afligiam duramente o povo. Então, para livrá-los do mal, um juiz era levantado e agia em nome de Yahuá. Sansão, Jefté, Gibeão, Débora são exemplos de juízes bem conhecidos, mas há outros. Esse processo repete-se constantemente no livro de Juízes. Em Juízes 19, vemos que Israel continuava a viver sem rumo e a perversidade só crescia em suas terras. Aqui vemos o relato de uma mulher que foi severamente violentada até a morte. O relato de Juízes 19 mostra até que ponto alguns de Israel tornaram-se depravados e imorais, comportavam-se como os habitantes de Sodoma e de Gomorra. A violência cometida pelos homens de Gibeá é proveniente de corações maus e consciências pervertidas. É importante destacar que o narrador não julga as ações dos personagens. Não devemos assumir que o hospedeiro do levita estava correto ao preferir estupro heterossexual em vez de estupro homossexual. Ele fez isso porque naquele momento pareceu bem aos seus olhos. A narrativa deixa claro que o crime aqui é estupro e assassinato, perpetrado pelos homens de Gibeá. Tão horrível quanto esses atos tenham sido, a pior e mais chocante parte é que foram os filhos de Israel quem os cometeram. Tais atrocidades não poderiam ter ocorrido entre o povo escolhido de Yahuá. Mesmo em uma época em que não havia rei em Israel, eles deveriam ter um modo de viver mais elevado do que os povos vizinhos. Os crimes bárbaros são originados no pecado, especialmente na maldade humana, nas más inclinações do coração do homem. Ao escutar este relato, vai parecer que estamos vendo a páginas de jornais policiais com crimes que nos deixam abismados. Acompanhe agora o que aconteceu no relato de Juízes 19. O levita e sua concubina. A história deste capítulo gira em torno de um levita que vai atrás de sua concubina e a leva de volta para sua terra natal, que é Efraim. Antes, porém, eles param em Gibeá, cidade da terra de Benjamim. Lá são acolhidos por um senhor, também efraimita, e pousam em sua casa. Um tempo depois, um grupo de homens da cidade vai até a casa do Senhor e exige que o levita seja entregue a eles, para que haja um estupro coletivo. O Senhor recusou, mas o levita deu-lhes a sua concubina. Eles, então, a estupraram a noite toda. Pela manhã, o levita sai e vê que ela está estirada no chão, ao batente da porta. Ele, então, a põe em cima de seu jumento e vai para Efraim. Chegando em casa com um cutelo, ele a esquarteja em 12 partes e envia uma a uma para todas as tribos de Israel. E sucedeu que cada um que via dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Resumidamente, foi isso que aconteceu. A história desse feito despertou a indignação moral de todos os hebreus daquele tempo. Após esse evento, houve uma guerra civil em Israel, pois Benjamim negou a extradição dos malfeitores e guerreou contra todas as demais tribos.
Após vencer as 2 primeiras investidas, perde a terceira e toda a tribo é quase dizimada. Pelo modo como a narrativa foi apresentada, o final do livro de Juízes mostra a degradação coletiva que Israel foi acometida. O relato do capítulo 19 se aproxima demasiadamente com o texto de Gênesis 19, onde os mensageiros de Yahua foram assediados enquanto estavam na casa de Ló em Sodoma. É válido captar a mensagem de que houve um processo gradual de sodomização em Israel. Ressaltemos neste paralelo o texto de Ezequiel 16 sobre o pecado de Sodoma, que diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Ezequiel 16, 49, 50. Hoje, há conhecedores da lei do Criador fazendo barbáries, não tão explícitas como em Juízes 19, mas também não menos graves. E não precisamos ir muito longe para presenciar absurdos que líderes estão fazendo no seio da igreja. Conhecer o que a Bíblia ensina e não praticar cauteriza a mente de tal maneira e cria um ambiente onde relativiza-se tudo conforme a conveniência. Juízes 19 mostra-nos que podemos ser piores do que achamos que somos. Temos um potencial para fazer um mal quase infinito. Ao ligar o noticiário, vemos notícias que deveriam nos fazer chorar, mas já nos acostumamos com a violência, com a injustiça, com a desgraça. E assim como as tribos de Israel, só nos escandalizamos quando os injustiçados somos nós. Enquanto o sofrimento estiver longe de nós, estará tudo bem. Juízo contra pecado é mais pecado. Yahua pune o pecado e o pecador, o entregando ao pecado e às suas consequências. Romanos 1,18 diz: A ira de Yahua se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. No verso 24 continua: Por isso, Yahua os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26, por causa disso, Yahua os entregou a paixões vergonhosas. 28, e, por haverem desprezado o conhecimento de Yahua, o próprio Criador os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Todo ser humano necessita da justiça e da graça divina para vencer o pecado e os seus males. Por este motivo, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Yahuwá, independente da Torá, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Yahuwá por intermédio da fé no Messias Yahusha para todas as pessoas que acreditam. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahuwá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no Messias Yahusha, como ensina Romanos 3, versos 21 a 24. A história de Israel serve como exemplo e advertência para o verdadeiro eleito, aquele que é justificado pela fé no Messias Yahusha. Como lemos em 1 Coríntios 10, versos 11 a 12, que diz: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Para vencer tamanha maldade natural ao ser humano, nada melhor que uma resposta superabundante do amor do Criador. Todo eleito em Yahuwá deve viver em temor e para a glória do Salvador Yahusha, o Rei dos Reis, aquele que governa com justiça e graça eterna.
Ao se entregar no madeiro, Yahushua, mesmo sem pecado, foi vítima de uma brutalidade sem limites. Entregou a própria vida para um castigo que deveria ser aplicado em mim e em você. Yahuwá, em seu infinito amor com que nos amou, enviou seu Filho para ser a expiação pelos nossos pecados, ou seja, ele assumiu o nosso lugar. A sua responsabilidade e capacitação divina é ser perseverante e confiantemente aplicar os princípios e as verdades divinas que tens ouvido nas Escrituras, buscando andar como o Salvador andou, como está escrito, e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Yahuwá tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. 1 Yahuanã João 2, versos 3 a 6. Ao meditar nessa mensagem, pergunte-se: o que Yahuwá quer transformar no meu modo de pensar e agir?